Isso aqui é muito importante para nós, para nossa classe, para todos nós, policiais, militares. Também é representante do ProArmas do Brasil. CAC. Nós CAC 1. Mas nós já tem que ter esse pensamento de integridade para todos nós. Quando eu falo para todos nós, é todos nós. Cada cidadão brasileiro. Então, a cidadania, né? E como que fala? Esse sentimento de unidade tem que estar, não é isso? Pois é. Vamos lá, pessoal. Vou passar aqui então para explicar a organização dos trabalhos. Nós vamos então começar a audiência pública dando a palavra ao deputado federal Marcos Paulão, deputado do Mato Grosso do Sul e representante também do ProArmas do Brasil. E um dos, vamos dizer assim, das pessoas que mais me incentivam aqui nessa pauta. Obrigado, deputado, pela presença. Fique à vontade. Bom, eu que agradeço a deferência imerecida. Quero cumprimentar todos os presentes na pessoa do presidente, deputado Rodrigo Dazaelli. Foi uma grata surpresa para todos nós aqui. Tem feito um excelente trabalho. Cumprimentar todos os colegas que... Agradeço também o convite, deputado Rodrigo Dazaelli e deputado Capitão Alden. Também cumprimento aqui meu amigo delegado Elton Clay. Também cumprimento a todos presentes. Sou o Coronel Paulo Teixeira, sou assessor técnico na Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados. A Diretoria de Produtos Controlados, então, ela é o órgão superintendente do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados. Então, dentro dessa dinâmica, com o advento do Decreto 11.615, no seu artigo 6º, tivemos aí, então, a transferência da competência dos caçadores, dos atiradores e dos colecionadores para a Polícia Federal. Essa transmissão da competência, né, essa transferência, ela deu início, então, em 18 de setembro de 23, com a assinatura do termo de cooperação técnica assinado entre o ministro da Defesa e o ministro da Justiça e Segurança Pública à época. Então, todas as partes técnicas já foram praticamente executadas. Hoje estamos ainda, então, em apoio técnico, ainda com alguns outros itens que ainda estão sendo transmitidos para a Polícia Federal, mas, basicamente, 90% já está a comando da Polícia Federal. Olha só. E, no meu ponto de vista, está funcionando muito bem. Agradeço, mais uma vez, aqui o momento de fala e passo a palavra ao próximo. Obrigado, coronel. Vou passar a palavra, então, ao delegado Wellington. Muito obrigado. Eu ia pedir para colocar a apresentação que eu trouxe, eu vou ser bem breve. Não, mas eu consigo... só pedir, primeiro me apresentar, meu nome é Wellington, eu sou delegado de Polícia Federal há 23 anos e atualmente sou coordenador geral de controle de armas de fogo da Polícia Federal, que é o cargo equivalente ao diretor de fiscalização de produtos controlados no Exército. A SEGARM é a unidade responsável por fiscalizar no Brasil inteiro todo o trabalho de controle de armas de fogo, seja de defesa, seja de CACs. E eu queria aproveitar essa audiência para falar de 3 situações principais. Primeiro, apresentar aqui na Câmara uma prestação de contas com os resultados que nós tivemos ano passado. Para quem teve a oportunidade de estar ontem na audiência pública que a Polícia Federal fez... E disso aqui que ele vai falar, pessoal, eu sou testemunha, eu vivi isso aqui, ó. Eu vivenciei isso aqui, ó. Eu dei entrada no meu processo, eu mesmo dei entrada no meu processo, dia 19 de março de 2026 agora. De 19 de março para cá, teve Semana Santa, teve feriado de Tiradentes, teve feriado de não sei o quê. Tudo bem, olha só. E mesmo assim, no dia 29 de abril, agora, né, passado, meu CR foi deferido. Vocês viram? Depois que a Polícia Federal tomou as rédeas do negócio, né? Olha só, a celeridade do negócio, aí esse homem aí tá falando e tá falando verdade mesmo. E eu sou testemunho disso aí, ó. E digo mais, pessoal, olha só, eu sou estrangeiro.
E é um processo mais melindroso ainda, mexer com essa documentação para estrangeiro e concessão de registro para estrangeiro, meu Deus do céu, aquela ali, meu amigo. Pois é, olha só a eficiência e a celeridade desse povo aí, ó. É isso aí, pessoal, vamos continuar assistindo aqui. Não é novidade, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para um outro público fazer a prestação de contas, principalmente em relação aos resultados obtidos. Então, no período que nós, ano passado, de julho até dezembro, recebemos quase 700 mil requerimentos, em torno de 690 mil. E desses, quase 80%, 78,86% foram deferidos. Foram indeferidos apenas 0,7% dos requerimentos. Isso mostra que, apesar das dificuldades, o serviço está sendo prestado de forma, eu diria, razoável. Por quê? Ele diz razoável, eu diria de forma eficiente, né? E progredindo, crescendo cada vez mais para o melhor. Com certeza, porque o pensamento desse pessoal, pelo que eles falam e pelo que eles mostram, é de crescimento, de prosperidade, de avanço. E eu tenho certeza disso. Isso aí, ele fala com toda a humildade, sabe? Esse cara aí é humilde demais, ó. Mas, né, é isso aí. Vamos dar play. Porque está muito longe do padrão de excelência de um serviço da Polícia Federal. Aqueles que utilizam o Sinarme Defesa sabem que o padrão é dias e não mês. Olha só. Mas estamos caminhando para isso. A gente teve, sim, uma grande dificuldade na adaptação do Sinarme CAC, que é, como todos sabem, o SIGECORP, adaptado ao ambiente da Polícia Federal. E até por conta dessa dificuldade, a gente decidiu desenvolver um novo sistema, já que, apesar de um novo sistema não ser algo simples de desenvolver, ele se tornaria uma solução mais adequada para atingirmos a excelência que a Polícia Federal espera dos CACs. Então, a gente, como ontem anunciamos, ontem a gente entrou em fase de teste, domingo, na verdade. O primeiro CRAF de teste foi emitido no sábado, 10 horas da noite, por mim. Olha aí. Testando o sistema do novo Portal PF, que é um sistema que para a polícia é revolucionário, porque ele vai agregar várias integrações, como integração de atestados de capacidade técnica e psicológica, habitualidade, análise documental por IA, reduzindo o trabalho manual em cerca de 80%. E aí que a gente consiga prestar o serviço aos CACs da forma adequada. O volume é grande, como se a gente extrapolar para um ano que foi de requerimento em 6 meses, dá quase 1.500.000 requerimentos por ano. Então é uma demanda grande, por isso que a otimização, um sistema automatizado, pareceu à Polícia Federal a melhor solução. Agora, um outro ponto que foi questionado aqui, que até me causou espécie quando eu li o requerimento, foi a questão das transferências. Por quê? Porque há uma portaria do diretor-geral que estabelece que todo o Brasil, todas as unidades da Polícia Federal, desde 29 de agosto, realizam transferência entre CACs. E eu tenho grande parte dessa demanda, passava por mim até o início do ano. Então eu tenho acompanhado que sim, têm sido feitas transferências. E há inclusive na página do GovBR as orientações de como fazer essa demanda. A gente não utiliza o Sinarme CAC, a semelhança de como era feito anteriormente pelo Exército. Eu sei que nos últimos meses o Exército conseguiu colocar a transferência no SIGECORP, mas como a gente precisou de uma versão estável anteriormente, a gente pegou uma versão anterior a isso. Mas durante quase a totalidade do tempo que ficou no Exército, o Exército fazia via papel, via requerimento físico.
A Polícia Federal adotou uma estratégia um pouco diferente. Em vez de ser físico, é via e-mail. E, ao final do processo, a transferência registrada no sistema. Então, tem sido feitas normalmente nas unidades da Polícia Federal. Agora, eu sei que temos problemas pontuais. E aí eu tenho contado bastante com a colaboração até do deputado Marcos Polon, que ele tem me ajudado a identificar onde estão acontecendo esses problemas pontuais para que a gente possa agir. Porque, como eu falei, tem norma. Está no site da Polícia Federal como fazer. Então, muitas vezes, é uma interpretação equivocada do policial da ponta que é facilmente corrigida por nós no órgão central. Mas, do ponto de vista institucional da Polícia Federal, as transferências devem estar correndo normalmente conforme publicado no site da Polícia Federal no Gov.br. E me coloca aqui, deputado, à disposição para que, sendo identificadas unidades onde isso não está ocorrendo, a gente possa intervir. Isso a gente tem feito bastante com a colaboração do deputado Marcos Polon, que tem sido um grande parceiro, não só nessa questão da transferência, mas em algumas unidades que têm alguns entendimentos equivocados, que destoam dos entendimentos do órgão central, com a colaboração da Câmara, a gente tem conseguido corrigir os entendimentos das unidades de ponta. Mas uma coisa que eu quero deixar claro, a Polícia Federal não está satisfeita com o trabalho, tanto que a gente priorizou absolutamente a entrega do novo sistema e, encerrando o tempo, eu me coloco à disposição para maiores questionamentos. É isso aí. Obrigado, doutor Wellington. Está presente o deputado estadual do Ceará, David Vasconcelos. Obrigado, deputado. Coordenador nacional do ProArmas. Doutor Wellington, esse questionamento das transferências, realmente, em todos os lugares que a gente conversa, a morosidade prevalece. Mas eu vou deixar, né, para que os nossos convidados possam, em algum momento, estar falando mais sobre esse assunto. Eu queria convidar, então, na sequência, Aqui, ó. que compõem a mesa, Sargento Faur, Capitão Alden, Sargento Gonçalves, né? Saudar a presença aqui do nosso coordenador da Polícia Federal, Dr. Wellington, do Coronel Paulo Teixeira. E, para fazer a minha apresentação, eu vou fazer um videozinho para dizer quem Olha eu só sou. isso aqui, pessoal. Pode passar. Isso aqui é forte. Forte mesmo. Isso aqui não é brincadeira, não. O advogado criminalista conta que no momento agiu no automático com o intuito de defender a sua esposa que estava no banco do carona. Se eu tivesse desarmado, eu não estaria conversando com vocês aqui hoje. Minha esposa não estaria mais conosco. O casal passava pela rua MMDC quando foram abordados por dois criminosos. Marcelo reagiu ao assalto e baleou um dos bandidos, que foi atingido por 5 disparos. Um indivíduo se aproximou no vidro, bateu no vidro insistentemente, pediu para abrir, para eu abrir. Eu fiz sinal para ele, ó, se afasta, sai. E eu vi um segundo indivíduo se aproximando, sacou a arma e veio em minha direção. Quando ele encostou a arma no vidro do carro, eu saquei a minha arma e atirei. É isso aí. Até eu aplaudi isso aí. É isso aí. Pois é, senhores, eu não sou aquela pessoa que defende o porte de armas. Eu queria deixar bem... Eu fiquei assustado quando ele falou isso, mas ele tem uma base muito firme, porque ele fala isso aí, ele agrega um pouco a mais. Ele não só defende o porte de arma, senão... E agora escuta só. Bem claro aqui para os senhores. Eu só estou aqui hoje porque o dia que eu precisei,
eu pude usar da minha arma de fogo, eu pude reagir, pude me salvar e salvar a minha esposa. Senão eu não estaria aqui, não conseguiria levar essas palavras para os senhores. O direito ao porte de arma que eu tanto defendo, e ao porte para todos que assim o quiserem, traz muitos inimigos. Podem ter certeza que muitos, que estão inclusive aqui, tentaram calar minha voz. O atual governo, em 2023, começou a maior perseguição a um esporte nunca antes vista nesse país. Diga-se, em total afronta ao que diz a nossa Constituição Federal, que no seu artigo 217 diz que é dever do Estado fomentar a prática esportiva. Então vamos recordar um pouco. Em 2017, ainda no governo Temer, o ministro da Justiça, então... Eu só não gostei desse excelentíssimo, né? Mas ele está sendo, né? Ele está sendo diplomático e político mesmo, né? Mas vou te falar, viu? Por exemplo, o Caveira lá desce o pau nesse povo mesmo agora, porque sim, tudo bem. Antigamente, na época, foi aquilo ali. Mas hoje nós sabemos o que está acontecendo. Mas tudo bem, vamos, né? Vamos deixar quieto e vamos seguir em frente. Excelentíssimo ministro hoje no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi o principal protagonista pela edição da Portaria Colog 28, que permitiu aos atiradores poderem portar uma arma de fogo municiada, alimentada e carregada no trajeto do seu local de guarda do acervo até o clube de tiro. De lá para cá, nesse período, então nós tivemos um período de 2017 até 31 de dezembro de 2022, com atiradores esportivos andando armados. Não tivemos um aumento de crimes, não tivemos um aumento de crimes de feminicídio, não tivemos um aumento de crimes de briga de trânsito. Pelo contrário, o Brasil viveu a maior redução histórica de crimes violentos nunca antes vista. Regredimos a quase 30 anos atrás. É isso aí. Ocorre que no primeiro dia de 2023, o governo Lula restringiu esse direito. Pois é. Eu vou abordar esse tema em duas vertentes. Primeiro, o direito individual do atirador a portar uma arma de fogo. Os atiradores esportivos, é sempre importante lembrar, foi o esporte que nos deu a nossa primeira medalha olímpica. Mas esse governo exigiu que pais de família, para praticar o seu esporte, tivessem que ir a clubes de tiro numa frequência nunca antes vista, e ir a clubes de tiro à noite, com a grande quantidade do seu acervo no porta-malas de armas desmuniciadas. O governo Lula, isso tem que ficar muito claro, colocou deliberadamente a vida de pais de família em risco. Olha só. E o esporte hoje só está vivo, os atiradores continuaram cumprindo suas habitualidades, continuaram participando das suas competições, graças a puro amor ao esporte. Porque essas pessoas passavam a ter que circular, porque agora as habitualidades são por grupos de calibres, com um monte de arma no porta-mala, à noite, e numa frequência muito mais alta. Então, sob o ponto de vista do direito individual do atirador, no direito de fomento ao esporte, o que esse governo fez não foi nada disso. Ele criou tanto obstáculo, tanta burocracia que tinha que ser superada, que eu digo, o esporte só está vivo por resiliência dos atiradores. Mas nós temos que falar desse mesmo direito ao porte de arma, e eu faço a primeira pergunta aqui, né? A quem interessa desarmar o cidadão de bem, capitão Alden? A quem interessa? O bandido. Mas nós vamos abordar esse mesmo tema num segundo aspecto, que em direito a gente chama de interesses meta-individuais ou interesses coletivos. Os atiradores circulando com uma maior quantidade de armas no porta-malas, numa frequência maior e à noite, não interessa a sociedade, não interessa inclusive aqueles que não gostam de armas, aqueles que são contra as armas. Por quê? Não é interesse da segurança pública, Sargento Gonçalves, que esses armamentos caiam na mão de criminosos. Não é de interesse de toda a sociedade. A gente tem que fazer de tudo para dificultar esse acesso. E foi exatamente
o que aconteceu foi exatamente o contrário. Um governo que diz que quer reduzir a circulação de armas de fogo, exigiu que essas armas circulassem cada vez mais, porque o cara tem que levar todas as armas para praticar a sua habitualidade. Muitos clubes não têm armas de calibres, por exemplo, de arma restrita. Pessoal, isso aqui é outra verdade. Isso aqui, pessoal, esse povo está falando tudo que a gente vive hoje. Não, tem vivido. Escuta, eu entrei nesse mundo agora, só que eu tenho essa paixão desde muitos anos. Eu sempre tive armamento lá na minha terra, no meu país, eu sempre fui caçador, sempre caçador. Hoje em dia, graças a Deus, sou caçador aqui, oficialmente, né? Pouco tempo, mas eu já sou caçador há muito tempo. Olha só, pessoal, eu tenho entrado em contato com 3 clubes de tiro grandes. Ponta firme no negócio. Não tem. Um não tem bala 357. Outro me falou que não, os 3 que tenho falado não tem o fuzil, né? Pra gente que não tem. Por exemplo, como eu comecei agora, eu não tenho armamento. Mas eu preciso, né, treinar e tá nesse mundo e coisa e tal. Pois é, não tem o fuzil 308 Winchester, né? Pra gente que somos CACs, não é isso? Caçadores, especificamente. Né? O atirador também, né? Tem esses equipamentos, tudo bem. Mas não tem, olha só. Aí você, que tem seu equipamento, tem que levar ele para seu manejo ou para o clube de tiro, fazer sua habitualidade, seu treinamento, né? Separado, munições do equipamento e desmuniciado ainda. Pelo amor de Deus, né, pessoal? O negócio é forte, viu? E olha só, tudo isso aí é verdade. Eu tenho até print do que eu estou falando para vocês. Tenho áudios do que eu estou falando aqui para vocês. De arma restrita de cano longo. Você tem que levar a própria arma. Então isso não é interesse da sociedade porque afeta toda a segurança pública. Eu faço um comparativo que seria como se o governo exigisse que os arsenais do Exército Brasileiro saíssem todo dia dos quartéis à noite em caminhões com militares desarmados e sem escolta. Ou seja, criou-se um verdadeiro fast food para o bandido. Ele fica na porta do clube esperando o cidadão cumprir a sua habitualidade para subtrair esses equipamentos. Com certeza. E daí eu reforço a pergunta. E a quem interessa desarmar quem cumpre a lei? A falácia criada pelo governo federal, que as armas dos atiradores abasteciam a criminalidade organizada, caiu logo nos primeiros dias. Houve o dito recadastramento, que os atiradores eram obrigados a colocar o seu acervo, ir até as delegacias, superintendências da Polícia Federal, apresentar fisicamente os equipamentos. 99,4% das armas foram recadastradas. E quais não foram recadastradas? O cara morreu. A família não tinha como levar a arma para ser apresentada. O cara estava viajando. São alguns exemplos. E mais, que as armas dos atiradores esportivos não foram para a criminalidade, nós temos um exemplo recente. Houve uma grande apreensão de armas no Rio de Janeiro, 0 armas pertenciam a CACs. 0 armas tinham origem legal. A gente deveria estar preocupado com aquelas armas que estavam brazonadas com o símbolo, né, do brasão do exército da Venezuela. Olha aí, logo da Venezuela, do meu país. Mas vocês estão vendo? 0 armas dos CAC e tem armas até da Venezuela aqui. Olha só, dos bandidos, na mão dos bandidos. Claro, né? Bandidagem. Como é que essas armas entraram no Brasil? Mas armas de CACs foram 0. Mas isso já havia sido provado anteriormente. Nós tivemos um estudo feito pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, está aqui um policial civil amigo meu, dos anos de 2019 a 2021, dados da própria Polícia Civil, sabe quantas armas tinham origem lícita? Desse total de armas apreendidas, foram quase 50 mil, e o número é 11.
Se a gente subtrair desse número as armas que tinham origem lícita, mas pertenciam à polícia, pertenciam ao exército, esse número cai para praticamente zero. Ou seja, insistir que arma de CAC alimenta crime organizado deixa de ser uma falácia e passa a ser criminoso. Mas para deixar muito claro, mais uma vez, eu não defendo o direito do porte de arma apenas para atirador esportivo. Eu defendo o direito ao porte de armas de todo mundo que queira ter. É isso aí. Muitas vezes eu ouço, mas doutor, o porte de arma é uma exceção, está na Lei 10.826. Então. Doutor Wellington, sinceramente, o porte de arma não é uma exceção. O bandido sempre teve o porte de arma e continua tendo. Quem não tem mais o direito ao porte é o cidadão de bem. O porte de arma nunca foi uma dificuldade, a Lei 10.826 nunca foi uma dificuldade para o criminoso ter acesso e portar armas, inclusive automáticas, fuzis. Mas, como eu digo, senhores deputados, a Lei 10.826 é a lei mais genocida criada nessa casa. A lei que mais tirou vida de pais de família. E tanta gente boa morreu. E tantos filhos viraram órfãos por causa dessa lei. Então, mais uma vez, a quem interessa restringir o direito de se defender a pais de família e pagadores de impostos? A quem interessa? Essa pergunta tem que ser respondida. E nós aqui não estamos exigindo uma benesse, exigindo um tratamento especial da Polícia Federal. Nós estamos exigindo apenas ou pedindo que se cumpra a lei. Porque a Lei 10.826 garante o direito ao porte de arma. No artigo 10, parágrafo 1º, inciso 1º, o porte de arma deve ser concedido para quem sofre ameaça ou quem exerce a atividade de risco. Pois é. Eu desafio aqui qualquer delegado da Polícia Federal, de qualquer DELEAC, superintendente, a me convencer que o atirador esportivo que tem que ir para um clube de tiro à noite, com porta-malas cheio de armas, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, para cumprir 8 habitualidades no mínimo, ou 20, mais 6 competições, ou seja, o cara tem que ir semana sim ou semana não, que isso não é risco. Então. E o caçador? Eu desafio ainda qualquer parlamentar de esquerda a vir aqui e me convencer que quem trabalha com comércio de joias, quem trabalha com postos de gasolina e receba em dinheiro em espécie, que isso não é atividade de risco. Sargento Gonçalves, excelente o teu projeto, mas a gente está mostrando o óbvio. Os donos de clube de tiro. Eu convido qualquer um dos senhores aqui a levantar, debater comigo e falar assim, não, dono de clube de tiro ou dono de loja de armas não exerce atividade de risco. Está na lei que ele tem o direito ao porte. Está na lei. A gente vai fazer uma lei para dizer o óbvio. Né? Mas se a gente tiver que fazer, vamos fazer. Pois é. Muitos dizem que eu defendo tanto essa pauta, que eu defendo tanto o direito ao porte de armas, que eu venho de um sonho. Muitos armamentistas me acusam de vender uma ilusão. E eu respondo aos senhores com trabalho, com decisões alcançadas em tribunais federais, na Justiça Federal, em que juízes federais de todo o Brasil reconhecem que a atividade de atirador esportivo é atividade de risco. Com certeza. Há quem me acusa de tentar algo que é impossível, eu respondo com decisões de tribunais regionais federais. Jurisprudência que está sendo criada. Reconhecendo que a atividade de atirador esportivo é atividade de risco e concedendo o direito ao porte. É isso aí. Eu seguirei fazendo o que é certo. Eu seguirei lutando para que se cumpra a lei e a Constituição.
lutando esse direito natural à legítima defesa, em especial para as mulheres, em especial para a população LGBTQIA+, em especial para os idosos, para os quilombolas, que são as pessoas, moradores de periferia, onde não há unidades policiais, que são os mais afetados pela insegurança. Para concluir meu raciocínio, e mesmo enfrentando inimigos, e gente que fica me difamando, e gente que é contra o que eu faço, eu respondo o seguinte: se um porte de arma que eu conquistei tiver salvado a vida de uma única pessoa, eu vou enfrentar tudo isso com a maior serenidade e tranquilidade. Porque o que eu faço, como eu mostrei para vocês, é por amor, mas é por uma convicção. Um dia, Deus me mostrou que o que eu estava fazendo tinha sentido. É isso aí, maravilha. Para concluir, encerrar, para não me alongar muito. E isso que ele falou aqui, pessoal, tem base na Bíblia ainda. No espiritual e no literal, sabe? Você sabe que Deus é espiritual, arma, e o corpo dele é celestial, mas ele deu para nós um corpo material, não é isso? É baseado em tudo. Depois eu vou procurar esse versículo bíblico e vou colocar aqui, bem aqui no vídeo, para o que ele falou aí, ó, que Deus lhe mostrou que o que ele está fazendo está certo, e está certo mesmo. Eu vou trazer uma palavra, relembrar uma frase de um coronel general americano, James Doolittle. A vitória pertence a quem acredita nela, mas a quem acredita nela por mais tempo. Eu não vou desistir para que todos tenham direito ao porte de arma e para que um dia possam se defender como eu pude. É isso, meus senhores. É isso aí. Agora, pessoal. Obrigado, doutor Beretta, que a gente está a presença aqui do nosso deputado federal, General Girão. E vou procurar o General Girão é benção, né? Aqui onde ele fala isso aí, pessoal, eu vou deixar aqui porque é justamente aqui que ele fala isso aí, ó, o General Girão. Vamos dar continuidade aqui. General Girão. Obrigado, general, fica à vontade. É aqui que ele fala isso. Se quiser fazer uso da palavra, só nos... Por gentileza, só um adendo, por gentileza, uma parte na fala do doutor Beretta. Na madrugada de hoje, terça-feira, Polícia Militar do Rio Grande do Norte, em Mossoró, a 13ª cidade mais violenta do Brasil, um estado que a desgovernadora do PT diz que é o estado mais seguro do Nordeste, a polícia apreendeu 2 fuzis 5.56 na mão de bandidos. Nenhum deles era de CACs. Há menos de um mês, a Rocan, em Natal, em uma semana, apreendeu 3 fuzis, 2 5.56 e um 7.62, também na mão de criminosos, e os fuzis não eram de CACs. Então fica muito claro aí que é criminoso querer atribuir que as armas na mão de bandidos vêm dos CACs, são armas legalizadas. Obrigado, Gonçalves. Vou passar a palavra, então. Quer fazer outra palavra, general? Vou passar então para o General Girão, depois eu vou passar para o Samurai. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Isso aí, cara. Pessoal, mas meu caro colega deputado Rodrigo, solicito que os demais que estão presentes aqui na sessão considerem-se saudados por mim. E uma saudação especial para todos vocês que participam aqui presencialmente ou virtualmente. Uma saudação especial ali para o meu colega de turma da Academia Militar das Agulhas Negras, o Coronel Romero Zanota, e todos vocês. Eu tenho uma proposta desde 2019 que ficou numa gaveta aqui dessa casa e a gente precisa voltar a reapresentar, que é... Estou vendo aqui também o general Mattioli, um abraço para você, meu amigo. Não conheci por causa da barba, viu? Mostra a mão esquerda aí, por favor. Mão esquerda, suspende a mão esquerda. A esquerda. A esquerda está inteira? Ah, ainda bem. Diz que os satélites do Trump estão atrás aí, né? Do pessoal barbado. É bom que o pessoal andar do lado de fora assim e mostrar que a mão está inteira. Mas a nossa proposta é que vocês que praticam o tiro de forma constante e tem sim
carteirinha de colecionador, atirador, caçador, que vocês, se o Brasil fosse um país sério, vocês estariam sendo classificados como sendo reserva das Forças Armadas. Porque vocês sabem usar a arma muito melhor do que muita gente. Vocês colaboram com a segurança pública no dia a dia de vocês. Porque eu não sei se vocês lembram, a Constituição Federal é muito clara. Segurança pública é dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos. Então, primeiro ponto importante da segurança é você ter a sua própria segurança. O Estado brasileiro está agindo tão errado porque o Estado brasileiro insiste em colocar pessoas profissionais, concursados, a maioria deles, fardados no meio da rua para trabalharem, para impor a ordem, sem poderem portar uma arma. Isso acontece com guardas municipais, agora as polícias municipais, isso acontece com os agentes de trânsito municipais. Isso daí realmente é um absurdo. A gente não pode permitir isso daí. Porque o guarda municipal que trabalha na rua, armado, alguns deles apenas, quando eles saem do serviço, eles devolvem a arma, porque só pode usar durante o serviço. Então, tem muita coisa errada e a gente começou a corrigir, mas infelizmente em 2022, né, a maré mudou e a gente está voltando a ter águas turvas e muito complexas. Então, o que a minha direção aqui para vocês é, nós precisamos sim, primeiro, como já falou aqui o Sargento Gonçalves, deputado lá no nosso estado, nós precisamos ter mais cuidado com as nossas armas. Então, os clubes de tiro, que têm os CACs cadastrados dentro dos clubes de tiro, os clubes de tiro precisam estabelecer junto aos CACs algumas medidas de segurança para as suas armas. Essas medidas de segurança, elas são importantes. A gente, vez por outra, talvez pelo hábito, né? A gente sabe, né? Quanto maior a perícia, mais segurança e mais cuidado o atirador deve ter. Casos de acidentes de estande de tiro ou acidentes no manuseio das armas, eles existem aos montes. Então, é importante que talvez os clubes de tiro recomendem isso aos CACs quando estiverem praticando tiro. Faz uma recomendação lá, olha pessoal, vamos reforçar as medidas de segurança para as nossas armas, vamos reforçar as medidas de segurança aqui no clube. Eu tenho certeza que quem é dono de clube de tiro exige que ninguém aponte a arma para trás. São algumas regras que existem. Tá certo? Então... Se não é banido do clube na hora, né? É isso aí, é regra de segurança. Não tem jeito dessa, não. Ou cumpre, né? Eu quero dizer para vocês que eu vou insistir, nós vamos conseguir isso daí sim no ano que vem, voltarmos a ter um governo que seja conservador, de direita e que seja a favor da defesa da vida. Porque uma pessoa portar uma arma, seja homem ou mulher, é defesa da vida dela. Começa por aí. Depois, defesa da vida dos seus. Isto é, daqueles que moram consigo, seus familiares. E a gente precisa entender isso. Tá bom? Então, eu quero dizer que eu vou voltar à carga no ano que vem com esse projeto de lei para que a gente tenha, assim, os caçadores, atiradores, colecionadores, como sendo pessoas que possam voluntariamente se oferecer para fazerem parte da reserva das Forças Armadas, especialmente da Força Terrestre. Parabéns aí pela iniciativa da audiência pública e que a gente consiga fazer com que o resultado disso daqui chegue no Ministério da Justiça, porque é lá onde repousam as maiores mentes contrárias a esse direito de defesa que a pessoa, que o cidadão, seja homem ou mulher, tem que ter. Muito obrigado. Obrigado, General Girão, pela participação, pela contribuição à nossa audiência. Quero cumprimentar em nome do presidente da comissão, todos que estão aqui presentes. Eu gostaria que passasse um vídeo bem rápido, segundos. Por favor. Top. É sempre horrível o negócio, o que está sendo falado, olha só. Não tem como, né? Não falar que não é assim, porque é desse jeito. Olha aqui. Olha o bandido, apontando para todo mundo, criança, todo mundo no meio, olha lá. Toma. É isso aí. Ele pediu, levou. Olha só. Essa aí é ponta firme.
É desse jeito. Olha lá. Bom, pessoal, eu cheguei aqui nessa casa em 2019, eleita deputada federal por essa ação, legítima defesa. Então. E eu sempre, desde os meus 7 anos de idade, eu atiro. Eu aprendi a atirar com 7 anos de idade. Sempre defendi armas. E especialmente a legítima defesa. O direito à legítima defesa de cada um de nós. Hoje, no PL Defesa, com o doutor Odair, presidente do PL Defesa, nós defendemos a liberdade de escolha. Porque a pessoa ela tem que ter o direito de liberdade para escolher ser só um atirador, ser um caçador, fazer cumprir o seu esporte por escolha e também ter uma arma para a legítima defesa. Nós acreditamos sim na segurança pública, mas infelizmente ela não é onipresente. Com certeza. Então nós precisamos ter o direito e a liberdade, doutor Wellington, de se defender. Defender a si próprio, a família, a nossa propriedade. E é isso que nós, desde que eu cheguei aqui em 2019, continuamos lutando por isso, pela liberdade de escolha. A população tem que entender, nós tentamos fazer a população entender que a arma salva vidas. E eu sou prova viva disso. Com certeza. Porque se eu não tivesse armada naquele momento na porta da escola, nem eu, nem minha filha e nem nenhuma daquelas crianças poderia estar aqui hoje para contar essa história. Com certeza. Então nós defendemos a arma como legítima defesa. Nós defendemos a arma como posse, porte, atiradores e toda a nossa categoria. E seguimos firme. Infelizmente, nós temos um governo hoje que desmotiva muitos. E nós precisamos deixar claro que essa motivação precisa ser insistente. Amém. Nós precisamos continuar lutando por isso, porque é uma liberdade de cada um poder escolher o que quer para a sua vida. E nós do PL Defesa, o doutor Odair vai falar com mais clareza sobre esse movimento, acredito, mas nós estamos incansavelmente lutando, juntamente com Roncalli, da CBTT, todos os dias, incansavelmente, por essa liberdade e essa defesa. Então, muito obrigado, eu não vou me estender, e esse aí, acabou pessoal, meu tempo também, eu queria mostrar e quero pra deixar vocês aqui que nós vamos continuar nessa luta, doutor. E agradecer ao senhor por todas as portas abertas também, por ter nos recebido, nos ouvido e conseguido trazer para a gente uma clareza melhor, até mesmo com esse programa novo. Agradecer a todos vocês da Polícia Federal que vem trabalhando também incansavelmente aí para nos ajudar. Obrigada a todos. É isso aí. Obrigado. Pois é, pessoal, vocês viram aí, né? Isso aconteceu ontem na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, né? Combate ao crime organizado, isso aí, ó. CACs, delegados, policiais, militares, todos em conjunto. Como falou o general Girão ali, ó. Nós deveríamos ser classificados como reserva das Forças Armadas do país. Olha só, se Deus quiser vai dar certo. E é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe todos nós, que tudo vá se encaminhando para o melhor. E é isso aí. Já sabem, outubro temos a oportunidade de escolher as pessoas certas para que as coisas, né, se encaminhem pelo melhor para, né, como que falaria? Da melhor maneira para nós, a sociedade toda. E neste caso, na nossa categoria que tem sido tão perseguida. Hoje em dia eu sou CAC, mas eu quero que vocês saibam, vocês que já são CAC há muito tempo, né? CAC eu falo no papel, oficialmente. Eu já sou CAC há muitos anos, porque eu sempre fui caçador. Eu tenho esse espírito de caçador, de defesa da família, do patrimônio, do acervo, sabe? Da vida, da defesa, sabe? Eu entendo todas essas coisas e eu apoio 100% ao ponto que eu estou fazendo esse vídeo aqui, pessoal, e estou trazendo para vocês aqui no meu canal. Desde já peço que se inscreva, compartilhe e tamo junto, pessoal. Deixe seu comentário ali.
eu vou estar lendo ele e dando um joinha e um coração no seu comentário, né? E se for pertinente, eu vou comentar no seu comentário. Por aqui é Jorvan Centeno, CAC Caçador Raiz. Deus abençoe todos nós, estamos juntos, pessoal. Valeu. Tá, peraí.